fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma alegria estar juntamente contigo esta sexta-feira. Hoje é dia 13, né? Sexta-feira, dia 13 de março de 2026. Sexta-feira 13, né? Vamos abençoar esse dia. Tirar toda a maldição aí, né? Mas nós sabemos aí que onde Deus está não tem bênção, aliás, não tem uma maldição, não tem nada aí que se levante aí contra as bênçãos do Senhor, contra a ordem do Senhor. O anjo do Senhor estando conosco é sempre bênção, né? Pode ser sexta-feira 13, 14, né? E Deus está conosco. Por isso nós desejamos aí uma ótima sexta-feira, um dia produtivo, abençoado, feliz. Tudo de bom aí. Eu tenho certeza que você vai produzir, vai retornar para casa à noite e vai ser uma bênção. Sexta-feira também sempre tem um gostinho especial, porque é o último dia da semana, né? O último dia útil. Tem gente que trabalha no sábado, mas a maioria aí trabalha até sexta-feira. Então tem um gostinho especial aí de descanso, né? Então quem trabalha na sexta-feira já está sentindo o cheirinho aí de descansar. E é tudo de bom, né? Mas, queridos irmãos, hoje nós estamos aí no quarto dia, né? Nós vamos entrar aí para a terceira lição, mas o quarto dia do programa. O nosso programa devocional Maná do Sul inaugurou essa semana. Para nós é um motivo de muita alegria. Nós estamos construindo esse projeto juntamente contigo, que você aí que é apoiador, você que está junto conosco como facilitador, né? E está se sentindo abençoado. Está gostando aí dos temas, dos estudos, e se você sente aí que o programa tem sido uma bênção para você, nós pedimos aí que você compartilhe, né, com aqueles que você conhece, quem sabe alguém que tem desejo de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, a pessoa de Deus. Nós vamos estar todas as manhãs meditando aqui numa palavra de Deus, trazendo aí os princípios fundamentais do amor de Deus, do plano de Deus, dos projetos que Deus colocou ali na Bíblia para a salvação do homem, né? Então, muita gente precisa conhecer, saber esta mensagem, precisa compreender isto, né? E nós estamos aqui com este propósito de falar dos fundamentos da fé cristã. E nós contamos contigo aí, né? Você que tem nos acompanhado e tem se edificado com os estudos, seja aí nosso parceiro na evangelização, multiplicando essa mensagem. E assim, eu e você seremos missionários, seremos evangelistas, os evangelistas dessa última hora do mundo digital. Bem, para nós
continuarmos, vamos aí ouvir aí um belo louvor. Em seguida nós estamos de volta e aí entraremos direto aí no estudo de hoje. Até mais! Baguala, eu um chapéu de me tremer, vai gaita a meia espalda na cabeça dos arreios, com a Bíblia embaixo do braço, atada ao dedo do laço, e com Deus no que eu faço feio. Quando me largo pra um culto, a trapezito é faceiro, meu cavalo masca o freio, de vereda eu me apeio e na gaita meto um floreio. Porque Jesus Nazareno pagou pelos meus pecados, e me bateu uma alegria, caiu de joelhos dobrado, vejo a bombacha manchada, e olha ter a cruz pesada e não querer orar prostrado. Bênção, não tem nada mais bonito. Te faço agora um convite para no céu tu entrar, de guaiaca na cintura, pelhando de alma pura, e lá no céu eu vou morar. Um abraço da banda Obras do Rei pro nosso amigo Lucas Gomes, do grupo Essência Cristã, o autor dessa baita marca gaúcha. Aquele abraço, meu amigo velho, tamo junto e não afrouxemos. Tá aí, estamos de volta com o programa devocional Maná do Sul. Acabamos de escutar aí um belo louvor Banda Obras do Rei, no Estilão da Fronteira. Tá aí um conjunto muito legal, que eu conheci agora há pouco tempo, né? E já me apaixonei por esse grupo, inclusive fica aí a dica, né? Fica a indicação para os irmãos aí que desejarem colocar esse grupo aí na sua playlist. É tudo de bom, Banda Obras do Rei. E nós também, um dos propósitos aqui do nosso programa é incentivar, né, esse ministério do louvor gaúcho, apresentando as bandas aí que Deus tem levantado. E a nossa dica aí de hoje, né, também, né, ontem nós indicamos, é a banda Obras do Rei e o louvor de hoje no Estilão da Fronteira. Bem, queridos irmãos, a gente não perder tempo, vamos passar então aí para o nosso
terceiro assunto, ainda falando aí sobre o amor de Deus. E hoje nós vamos falar agora sobre a justiça e a misericórdia, né? Outro problema que a gente vê na interpretação do que é o amor de Deus é quando se trata de justiça, né? Porque as pessoas, se Deus é amor, mas e por que tem tanta injustiça, tanta maldade, né? E isso faz com que as pessoas sintam tem aquela sensação de que Deus não é justo, né? Por que ele deixa um cara tirar a vida de um pai de família ou de um filho que foi tão querido, amado, né? E aí fica aquele buraco na família e parece que às vezes alguém pergunta, cadê Deus dessa história, né? Se Deus amava aquela família, por que ele deixou acontecer isso? Por que ele deixa eu sofrer, né? Então, a gente quer a justiça. Nós queremos justiça. Quando nós dobramos nosso joelho, nós pedimos justiça. E hoje em dia a gente fica clamando, a gente olha para os movimentos que está acontecendo aí, né? No centro do país, no poder, a gente fica clamando, Senhor, nós queremos justiça, justiça. Porque nós clamamos por justiça, nós queremos justiça. Nós não queremos injustiça, nós queremos justiça, né? Então, é difícil assim de separar o amor da justiça. Não tem como a gente fazer isso, né? O amor ele tem que estar junto com a justiça, porque senão a gente não entende o amor sem a justiça. E a Bíblia afirma que Deus é amor. Se Deus é amor, automaticamente a gente compreende que Deus é justo, né? Então, isso é automático. Quando eu digo que Deus é amor na minha mente, no meu coração, se Deus é amor, Deus é justo, né? Então, o amor de Deus seria imperfeito. Olha o que eu vou falar. O amor de Deus seria imperfeito se ele operasse a injustiça, ou se ele tolerasse a injustiça, ou se ele não tivesse harmonia com a justiça, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Deus ama duas pessoas, né? Mas uma dolosamente agride a outra. Eu amo fulano e cicrano, mas o fulano foi lá e matou o cicrano. Deus amava as duas pessoas, né? Então, como é que Deus não vai retribuir essa agressão? Porque o outro foi lá e tirou a vida de uma outra pessoa que, sei lá, era pai de família ou, né, um membro de uma outra família. Então, né, como é que Deus não vai agir nisso, né? Então, se simplesmente Deus ignorasse esse caso, né, e tratasse o agressor, não, eu também te amo, pois aconteceu isso, mas eu te amo, tu é meu queridinho. Então, se Deus fizesse isso e tratasse o agressor bem, e desprezando o outro que ele também amava, né, aquele que foi ofendido, isso revelaria o que é parcialidade, que é justamente o que não pode existir dentro da justiça. A justiça tem que ter equilíbrio, não pode ser parcial. Então, se Deus tende para um lado, ele já é imperfeito, ele não é justo, né? Só que o amor de Deus é justo. Deus é justo, né? Então, o amor de Deus exige justiça. Por isso que muitas vezes alguém pega e diz assim, mas como é que Deus vai fazer isso, vai cobrar, vai exigir das pessoas por causa da justiça dele? Né? Como é que Deus não vai exigir? O amor exige justiça. Deus pode ser amor, mas ele vai julgar. Tem uma hora que ele vai julgar a humanidade. A Bíblia diz que ele vai julgar a humanidade. A Bíblia revela que todos os homens e mulheres, toda a humanidade, um dia vai
prestar contas diante de Deus. Nós vamos prestar conta dos nossos atos, sejam bons ou maus. A Bíblia chama isso de obras. Deus vai julgar as nossas obras e vai retribuir tanto bem quanto mal. Ou seja, vai ter uma prestação de contas. Não pensa que você vai fazer o que quiser aqui sem justiça. Vai ter uma justiça. Então Deus é amor, e alguém fica dizendo assim, mas como Deus é amor e ele fica pensando em inferno, em jogar a pessoa no inferno? Que amor é esse? Justiça. Deus é justiça. Deus é amor, nós vimos o amor perfeito, o ágape, nós estamos estudando isso. Só que esse amor não é desprovido de justiça. A justiça está junto com esse amor, né? Então, nós precisamos entender que existe justiça, terá juízo e Deus vai vir forte. Assim como é tremendo o amor dele, a justiça também é tremenda, né? Então a Bíblia fala muito sobre juízo, o dia do juízo, sobre o julgamento final. A Bíblia fala muito sobre juízo porque Deus é justiça. E se engana aquele que leva a vida de qualquer jeito, achando que não vai responder pelas suas obras. Ele vai responder tintim por tintim, tostão por tostão, ceitil por ceitil, centavo por centavo. Ele vai pagar tudo na justiça divina, né? Então, por isso, né? Então, as pessoas aí não entendem aí a ideia de Deus sendo amor, também exercer juízo. As pessoas não entendem. Disciplina ou punição, eles não entendem. Como é que Deus disciplina? Como é que Deus pune? Cadê o amor de Deus? Eles só pensam no amor, mas como é que vai ter amor sem justiça? Não pode, né? Então, parece que essas pessoas querem que ele promova só o bem, só a alegria, só passar a mãozinha. Aí o cara faz o que quiser, ele vai lá e passa a mão. Não, né? Então, existem pecados, erros e consequências, né? Desobediência tem a sua consequência. Uma ação má tem a sua consequência, tem o seu juízo, né? Então, quando alguém pensa, né? Quando alguém pensa assim que o bem, o amor de Deus é tolerar as pessoas e não pensar em julgar. Se Deus é bom, ele não tem inferno, não tem juízo, não tem nada. Deus é amor. Quando alguém pensa nisso, ele está pensando no quê? Está pensando na anarquia, né? No relativismo moral, né? Então, no liberalismo utópico, né? Porque o pensamento liberal ele já é utópico, né? Não existe um pensamento liberal como fundamento, né? como absoluto. Como é que vai haver liberalismo absoluto? Se existe liberalismo absoluto, existe prisão absoluta, né? Então existe o contrário, né? Porque imagine se todo mundo pode fazer qualquer coisa. Os caras vão começar a matar, roubar, as pessoas vão ter que se enclausurar dentro de casa porque não tem lei, não tem nada. Então, aquilo que fica o liberalismo absoluto, ele acaba sendo uma cadeia absoluta. Fica selva. A gente perde a sociedade, a gente perde a civilização. Então, não existe esse amor de Deus liberal que pode fazer tudo. Isso é loucura, né? O amor de Deus está ligado com a justiça divina, né? Então, quando tudo é permitido, tudo pode, que é o relativismo hoje, né? A gente está vendo isso na sociedade, né? O pecado é relativo, né? A verdade ela é relativa. O que eu acho certo e o que tu acha certo para ti, para mim é outra coisa. Então, o certo é relativo. Quando o mundo entra nessa seara, tu vê assim que a gente já foi pro brejo, né? Então, esse tipo de pensamento é frágil demais diante do amor e da justiça de Deus.
Bem, mas da mesma forma que existe o amor, existe a misericórdia. Existe o amor, a justiça e a misericórdia. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores errantes. Nós somos falhos, irmão. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós vamos falhar na justiça de Deus. Nós vamos errar o alvo. E quando nós vamos orar, quando a gente vai se chegar diante de Deus, o que a gente pede para Deus? Eu duvido que alguém, quando vai dobrar o joelho, diga assim: Senhor, eu errei ontem, pesa a tua mão contra mim, contra a minha casa e me judia porque eu sou pecador. Pode ser que tenha alguém que ore. Eu nunca orei isso, né? Eu não oro isso de jeito nenhum. Porque eu sou cheio de defeito, cheio de problema, erro toda hora, né? A gente ofende as pessoas querendo, sem querer, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai refletir na hora da meditação, de manhã ou de noite, a gente começa a refletir no dia: Senhor, eu errei contra aquela pessoa, eu errei contra aquele homem, eu errei contra aquela mulher, eu errei contra a minha esposa, eu errei contra os meus filhos. Eu falei de uma forma diferente eu errei, Senhor, me perdoa. É assim que a gente fala, né? Senhor, me perdoa meus pecados, perdoa os meus erros. Tem misericórdia de mim. Quando tu olhar para mim, Senhor, não vem com a vara. Olha para mim e tem pena de mim, porque se tu vir com a vara, tu vai destruir, porque só tem problema do lado de cá. Se tu vir com a tua justiça, com a tua correção diante de mim, não sobra nada. Né? Então, o profeta já falava isso, né? O profeta Jeremias diz, né? Se não fosse as tuas misericórdias, Senhor, ninguém ia ficar vivo, não ia ter ninguém de pé. Então, quando a gente ora, a gente diz assim, ó: Senhor, quando tu olhar para mim, lembra-te das tuas misericórdias. É isso que a gente está dizendo. Não lembra da tua justiça quando tu olhar para mim, Senhor. Lembra das tuas misericórdias. É isso que a gente ora. A gente fica toda hora pedindo perdão para Deus. Olha para mim, tem dó de mim, tem pena de mim, né? Me aguenta, Senhor, aguenta minhas loucuras, meus problemas. Dá um desconto para mim. É isso que a gente pede para Deus. Só que quando a gente começa a olhar para o próximo, a gente pega e diz: ó Senhor, julga ele lá. Mostra a tua justiça, né? Vai com a vara e castiga ele lá. Não é mais ou menos assim, né? É que quando a gente olha para nós, a gente pede misericórdia. Mas quando a gente olha aquele que nos ofende, aquele que nos persegue, aquele que nos prejudicou, a gente vai dizer: Senhor, ó, faz justiça. Aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me causou prejuízo, me causou dano, aquela pessoa me ofendeu. O Senhor está vendo que eu tô limpo nessa história, eu tô com a razão nessa história. A gente apresenta tudo assim ao Senhor: olha aqui, ó, eu tô certo, ele que tá errado, executa a justiça nele, né? No próximo a gente não é perdão para nós e justiça para o próximo. E quando a gente olha para as camadas de poder, ultimamente, né? Senhor, justiça! As pessoas têm sede de justiça. Na verdade, nós temos sede de sangue, de justiça. Nós queremos justiça. Nós queremos que quando Deus vir, ele pegue a espada dele e arranque. O povo quer justiça. Basta olhar ali uma reportagem, quando acontecer algum problema, alguma agressão que agride a sociedade, os caras pegam pau e pedra e vão para cima para lixar, para fazer justiça com as próprias mãos. Nós desejamos justiça, vingança, nós somos muito vingativos. Nós somos muito vingativos e desejosos por justiça, né? Nós queremos emparelhar. Então, muitas vezes, é assim que a gente pensa. Só que a gente pensa assim para os outros. Porque quando a gente faz, a gente clama por misericórdia. Só que o que peneira a justiça, que é a retidão de Deus, para a nossa sobrevivência? Olha, se não tivesse a misericórdia, Jeremias já tinha falado, não ficava um, não sobrava um. Nem eu, nem você, nem o Papa, ninguém. Não sobra ninguém. Se Deus não tiver misericórdia de nós, não sobra ninguém, não sobra um para contar, né? Então, graças a Deus, tem a misericórdia segurando a mão de Deus com a justiça dele.
Deus é amor, Deus é justiça, mas ele também é misericórdia, né? Então, a misericórdia do Senhor é o contraponto disso, né? Contraponto de ele segurar a espada da justiça na mão dele, né? Então, Deus é amor, Deus é justiça, mas também Deus é misericórdia. Eu quero deixar esta palavra, né, hoje, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tá aí, né? As misericórdias do Senhor não têm fim, né? E nós louvamos a Deus aí porque nós temos esse escape, né, a nosso favor, que é as misericórdias do Senhor. Deus é amor, Deus é justo, ele é justiça, ele vai cobrar tudo, mas graças a Deus ele também é misericórdia. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de paz, de descanso, de renovo, por esse dia que Tu nos concede. Dai-nos, Senhor, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira próspera. Dá ordem aos Teus santos anjos para nos proteger, nos livrar de todo mal, Senhor. E que possamos, Senhor, ter um dia abençoado e voltarmos, Senhor, para os nossos lares, em paz, em segurança. Possamos ser uma bênção, ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar aqueles que estão à nossa volta. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, se Deus permitir. Até segunda-feira. Tchau!